Está direcionando. A lição de hoje, nós vamos estar falando sobre a ética do presbítero da Assembleia de Deus. Não muda muito da ética do presbítero em outras igrejas, mas aula 2. Mas a gente temos algo específico, algo que se acrescenta. Então, por isso que nós tratamos aqui da ética da igreja Assembleia de Deus. Pode ficar à vontade, meu irmão. Para a gente começar a aula, e eu espero que essa aula seja mais participativa do que a outra, porque essa nós já estamos um pouco mais familiarizados, né? Já caiu já um pouco a primeira aula, então a segunda aula a gente sempre participa mais, fica viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças, a aula é uma coisa, é uma troca de conhecimento, vocês passam conhecimento para o outro, para mim, eu passo alguma coisa para vocês, e assim a gente está fazendo. Então, nós vamos estar falando sobre ética. Algum irmão, antes da gente começar, gostaria de falar o que você entende sobre ética? Quando a gente fala, nós vamos estar estudando sobre ética do presbítero da Assembleia de Deus. O que é ser ético? Já vou antecipar que algumas pessoas, ele é formal, ele acha que eu sou uma pessoa muito ética, né? E às vezes ele não é ético, ele é formal, às vezes ele é chato, e ele não é ético, ele é só isso, é chato, mas ele não é ser ético. Nós vamos estar estudando o que é ser ético, o que é ser um presbítero ético, o que é ser um pastor ético, e como é que nós vamos colocar a ética em prática. Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Aqui, o que você entende sobre a ética? Vamos lá. Mateus levantou a mão, fala, depois o senhor fala. Pode ser que se complemente um com o outro. Antes da gente começar a estudar. Assim, do meu ponto de vista, ser ético, para você saber se comportar em determinadas situações. Você ser um cara que você analisa, ou seja, que ele sabe entrar e sabe sair. Entendeu? Vamos supor. Tem casos que, como você vai ser ético, você não será uma pessoa desconfortável. Entendeu? Na minha visão, ser ético é isso. Sim. Vira B. Ética é você, mas muito respeito. A ética é você respeitar o seu igual de uma maneira que você não aceite. Aqui a gente fala, na nossa igreja nós falamos acusações. No trabalho nós falamos revisão de alguma coisa. A pessoa vai falar de mim para outro advogado. Ele não vai comentar acerca daquilo porque ele não vai, a visão dele pode ser diferente da minha. Ele não comenta, ele respeita o outro. E esse, no nosso meio, é o respeito ministerial que você tem pelo outro igual a você. Principalmente no nosso ministério. A pessoa fala alguma coisa, aí você já, ao invés de você ser ético, o ético na igreja é o apagador, até apagador de fogo, né? Você não aceita a denegrir a pessoa de maneira alguma. Denegrir o Bem, boa colocação. Alguém mais quer acrescentar? Segunda apostila aqui, ética é o fundamento. É a fundação. Ética é a fundação. Mais alguém quer acrescentar antes da gente começar? A apostila já fala. A apostila fala. Falta de respeitar os direitos do outro. Isso é uma ética também. Respeitar os direitos do outro. Mais alguém? O que vocês entendem por ética? Eu não quero perguntar a pessoa, eu quero ver construções. Então deixa à vontade. Fala sobre exemplo, que é integridade. Então vamos lá. Vamos dar a apostila. Ela tem o objetivo da aula é ensinar os futuros presbíteros a importância da ética cristã e ministerial como base para o exercício do
presbitério, alinhada à Bíblia e aos princípios da Assembleia de Deus. A introdução vai dizer que ética é um conjunto de valores e princípios que guiam a conduta. Na vida do presbítero, a ética é inseparável da espiritualidade. A Assembleia de Deus valoriza a santidade, testemunho e a integridade como marca do ministério. Sem ética, não há autoridade espiritual. Aqui dá para a gente entender o que nós vamos estar passando. O significado da palavra ética, a palavra ética vem do grego étios, que significa caráter, modo de ser ou conduta. O que significa? Caráter. Ter ética tem que ter caráter, modo de ser ou conduta. Em seu sentimento mais profundo, ética é o conjunto de princípios e valores que orienta o comportamento humano. Então, a ética, ela orienta, dentro do seu mais profundo, ela orienta o comportamento humano. Ajuda a distinguir o que é certo e o que é errado, o bem, o mal, o justo e o injusto. Então, a ética ela tem essa característica de aplicar. Se nós formos ser éticos, ela vai me ajudar, me nortear, né, a formar o meu caráter e entender que ética é um conjunto de princípios e valores que faz o quê? Que orienta o comportamento humano, ou seja, para mim ser ético, você ser ético, essa ética ela vai te orientar o seu comportamento humano em saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Então, ser ético, a ética ela vai me ajudar nesse quesito. De eu saber o que é certo, isso é certo, isso é errado, isso que eu estou fazendo é bom, isso é ruim. Então, a ética, dentro do mais profundo, ela vai nos ajudar, nos orientar nisso. Conceito geral, que nós não podemos deixar. A ética é o estudo dos valores morais, das ações humanas diante da sociedade e de Deus. Enquanto a moral trata regras práticas de comportamento, de fazer ou não fazer. Ética analisa por que devemos agir de determinada forma, ou seja, busca razão para o propósito por trás das ações corretas. Então, ser ético, a ética ela vai me ajudar não só a fazer o que é certo, mas buscar a razão por que eu faço o que é certo. Por que eu não faço? Por que eu devo fazer algo? A ética ela vai me direcionar o porquê que eu faço o que faço. Porque é o correto de fazer. Então ela vai me orientar. Ser ético, por que eu devo fazer o bem ao meu irmão? Por quê? Por que eu tenho que fazer o bem para você? Porque é o certo. Mas quem determinou que é certo? A palavra. Você está entendendo? Ninguém faz nada simplesmente por fazer. Seja bem, seja mal, por que eu não faço? Porque a palavra me proíbe de fazer. Então, eu preciso ser ético. Então, a questão de ser ético, ela vai estar me ajudando a entender como é que eu vou me portar diante de algumas situações. Então, tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que eu não vou poder fazer, porque a ética ela vai me proibir de ter certos comportamentos, algumas ações que eu não devo ter, ou eu preciso ter algum tipo de comportamento, se tratando de presbítero, né, que é um referencial que nós estudamos na aula passada. O presbítero é o quê? É uma coluna espiritual, e a outra coluna é uma coluna. Então, o que acontece? Essa coluna, ela precisa ser ética. A igreja precisa olhar para o presbítero e ver que ele é uma pessoa ética. Ele age com coerência, ele age dentro da palavra, ele age conforme o que está determinado a se agir. Professor, Sim. mas nesse caso, muito na relação pessoal, né? Mas na relação interpessoal, já é um pouquinho diferente, né?
distinguir o que é que você está tentando. No relacionamento, eu e você, esse relacionamento é diferente do relacionamento da ética pessoal. A ética pessoal é isso aí. Mas quando fala ética do nosso relacionamento, pessoal, nós nos relacionamos, ela fala muito mas desse caráter colocado na vivência. Não sei se você está me entendendo. Do caráter da vivência. Do caráter de você respeitar o outro, onde você estiver. É o caráter de você saber que o outro você não pode denegrir o outro de forma nenhuma. Porque isso sai da ética do Então, essa relação, a pessoal, minha conduta é pessoal, a ética pessoal minha. Mas a minha conduta com você, com os demais, é de forma diferente. É a ética do teu trabalho, quando você é. Sim, o psicólogo, você tem dentro da sua ética profissional, o senhor é advogado, certo? Então, por exemplo, o senhor vai me defender numa causa, certo? E nessa causa eu falo para o senhor, olha só, realmente eu sou culpado, mas eu quero A defesa. Eu quero que o senhor faça a defesa como eu sou inocente. Eu não vou me confessar. Você pega o caso se quiser. Se quiser. Mas a ética profissional, você não pode chegar e falar assim, vou abandonar o caso. Abandonei o caso, mas ele falou comigo que ele era culpado e eu não quis. A sua ética profissional não vai permitir você falar que eu falei para você. Você do jeito que... Entendeu? Então, assim, algumas profissões, as pessoas, está aqui o nosso pastor Djalma, foi convidado a estar aqui nos ajudando, nos orientando, tá? Seja bem-vindo, professor Djalma. Então, o que acontece? Algumas éticas, em algumas situações, elas são quebradas. Como? Por exemplo, sou psicólogo e estou tratando o pastor Djalma. Chegou aqui agora e o pastor Djalma começa a confessionar, falar comigo, ele fala que ele tem um desejo de suicida muito grande, ou um desejo de vingança muito forte, que ele está pensando em tirar a vida do presbítero Davi. Ele falou para mim, a minha ética profissional, eu não deveria falar aquilo que ele confessionou comigo. Estou tratando dele. Mas eu analisando, vendo o risco de morte da vida do Davi, eu vou procurar alguém da família, porque quando você vai a tratamento, você preenche uma ficha, tem ali contato familiar, e você fala, olha só, o pastor Djalma precisa ser acompanhado de muito perto, ele está com um desejo de vingança muito alto, e o risco dessa pessoa, que eu não sei quem é, mas ele é relator, que é o chamado presbítero Davi, ele precisa ser alertado a não frequentar o mesmo ambiente, ou até mesmo dar um tempo de distância, porque ele está com um desejo muito alto. Alan, quebrou a ética? Sim, eu não deveria falar, mas nesse caso, a profissão do psicólogo permite que ele quebre. Nesse caso. Mas dentro do normal, aquilo que ele está falando não pode ser explícito. É a mesma coisa agora. Então, assim, existe a ética. Mas, assim, nós hoje vamos estar tratando principalmente da ética do presbítero da igreja. Tá? Então, vamos tentar focar no presbítero. O conceito bíblico de ética, na perspectiva cristã, a ética está fundamentada na vontade de Deus revelada nas Escrituras. Portanto, ética cristã é viver de acordo com os princípios de Deus. Verdade, justiça, amor, santidade e misericórdia. Os 10 mandamentos estão incluídos nessa ética, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão incluídos nessa ética. Os 10 mandamentos estão incluídos nas éticas. Então, o que acontece? Aquilo que Deus mandou eu cumprir, eu tenho que cumprir. Se falar assim, não está, não tem como. Tudo aquilo que é uma ordenança de Deus é para nós cumprir. Então, olha só para complementar. Porque, em João, 1 João capítulo 2, versículo 6. O que diz 1 João capítulo 2, versículo 6? Alguém lê. Olha o que vai dizer. Você vai complementar até o que você me perguntou. Porque na perspectiva da ética é fundamentada a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Portanto, a ética cristã é viver de acordo com os princípios de Deus. Então, não tem como ser ético. 1 João 2,6. Então, não tem como eu falar que eu sou ético, que eu sou um presbítero ético, se eu não vivo conforme
conforme os fundamentos da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ou seja, não tem como falar que é ético e não viver a palavra. Aqui que diz João, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o que nós precisamos? Não adianta, não temos como nós falarmos que pregarmos um algo, ensinarmos um algo e não viver aquele algo que nós estamos ensinando. Ou seja, os 10 mandamentos, assim, eu vou cumprir, mas os mandamentos eu não preciso cumprir, não. Então, o que acontece? Nós precisamos ser éticos, é cumprir aquele que diz que está com ele. Quem é que está com ele? Tem alguém aqui que não está com Cristo? Tem, não? Todos estão com Cristo. Deve também andar como ele andou. Ponto. Aí agora a pergunta, e não respondo. Todos estão andando conforme ele andou? Alan, falta isso, falta aquilo. Está faltando isso para mim ficar ético. Para mim ficar se enquadrado dentro da palavra. Eu preciso estar enquadrado dentro da palavra. Porque é uma incoerência eu ensinar e não estar andando conforme. Então nós precisamos estar andando junto com a palavra. As aplicações ao presbítero, a ética presbiterial é a prática desses valores no exercício do ministério. Tá, eu tô dentro da introdução da ética. Aí aqui é eu passando para vocês. Vocês vão estar acompanhando. A ética presbiterial é a prática desses valores no exercício do ministério. Um presbítero ético. Então, para mim, ser um presbítero ético, age com integridade, fala com verdade, serve com humildade, vive como exemplo, lidera com justiça e amor. Se eu estou vivendo essa ética, eu preciso agir com integridade, ser uma pessoa íntegra diante da congregação, diante do rebanho, falar com verdade, serve com humildade e vive como exemplo, lidera com justiça e amor. Falando de integridade, e algum desses 5 pontos que aqui eu falei, que a ética presbiterial é a prática desses valores, é o exercício do ministério de um presbítero ético. Agir com integridade. Alguém tem dúvida do que é agir com integridade? Ser íntegro, ser inteiro, falar com verdade. Né? O que é falar com verdade? Às vezes a nossa palavra não pode cair no descrédito. E às vezes tem pessoa que deixa a palavra dele cair no descrédito por mínimas coisas. A palavra do Senhor diz é sim, sim. Uma simples coisa. Que às vezes, uma coisa simples. Às vezes o irmão marcou. Quarta-feira tem ensaio do departamento. Aí, não, pode deixar, estou lá, estou contigo. Dei a palavra sim ou não? Dei. Aí simplesmente eu não apareço, não justifico, não dou nada. A minha palavra está começando a cair no descrédito, sim ou não? É pequenos detalhes que vai se corroer. Ninguém tropica em montanha. Tropica em pequenas pedrinhas, pequenos topos de chão. Porque a gente vai batendo e as pessoas vão achando que essas coisas não têm importância. Porque assim, não, aquele camarada, se ele falou, não é bonito? Se ele falou que vem, ele vem. O irmão assinou a lista de não sei o que, falou que ia dar não sei o que. Aí, se ele falou que ia dar, dá. Não é bom ser assim? Se o irmão falou sim, ele vai. Mas está chovendo. Pode estar caindo raio. Se ele falou que ele vem, ele vem. Agora, choveu, não veio. Mas choveu, mas ele não deu satisfação, ele não falou nada. Até então veio. Aí no outro dia, 2 dias depois, não deu para medir, porque teve não sei o quê, que teve não sei o quê. Essas palavras vão cair em descrédito. E a gente deixa de ser ético, porque a nossa palavra começa a cair em descrédito. Então, os presbíteros
fala assim, falou, tá falado. Se, caso não conseguir cumprir, vai ligar, vai avisar, vai justificar, vai pedir, ó, vem alguém no meu lugar, faz, ó, irmão, não vou conseguir te doar, não vou conseguir estar lá, não vou conseguir estar com o senhor, porque imprevisto acontece na vida de todo mundo, sim ou não? Mas não custa justificar, porque assim, o que vai falar? Se ele não justificou, ele vem. Então nós precisamos ter esse, irmão Levi, pode falar. Segunda-feira passada, agora foi quarta-feira, né? Era para ter um ensaio no departamento de Londres para a festa, vai ter em novembro. Muitos irmãos falaram que vinham, mas ninguém apareceu. E nós estamos diante de uma situação difícil. Eu não sou líder do departamento de homens, será, mas a gente faz parte do departamento. Então nós estamos numa situação muito difícil aí, que os irmãos não estão vindo para os ensaios. Fala que vem e não vem. Então estão quebrando a ética. Aí o departamento está sofrendo por causa disso. Então, irmão, esses são um dos casos que o presbítero Levi tem falado, mas em outros casos, a gente precisamos manter a nossa palavra, precisamos ser éticos, não dar a nossa palavra a qualquer coisa e não cumprir, achar que ela não vale nada. Então, nós temos que ser vistos assim, como concreto, com credibilidade. Quando eu falar uma coisa, ela vai acontecer. Se caso ela não acontecer, eu tenho que ter uma justificativa por que ela não aconteceu. As coisas às vezes vai passando, e as coisas começam a cair em descrédito. Eu vou te falar, uma pessoa que está guiando outras pessoas que não tem crédito, é a pior coisa que tem, porque as pessoas não acreditam no que ele está falando. A pessoa está em cima do altar pregando, ou está direcionando alguém, ou está dirigindo uma igreja, e as pessoas olham para ele assim, não dá para acreditar nele. Então é muito ruim. Então nós precisamos ter credibilidade na nossa palavra. Se não der, não assuma. É melhor que você não assuma do que assumir não cumpra. Eu falo, irmão, não dá. Irmão, não posso ir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu não vou poder estar lá. Irmão, não vou poder, porque eu não tenho condições financeiras. Irmão, não vou poder, porque eu não vou estar aqui. Amém. O grande problema é que às vezes as pessoas, por não ter, também tem isso. Por não ter um posicionamento, por não ter uma postura, porque às vezes falta a postura da pessoa falar um não. Tem pessoa que não consegue falar não. Às vezes o irmão vem me insistir em algo, e às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero. Mas quando eu não conseguir falar um não, tá bom, irmão, tá bom. Por que você falou tá bom? Eu falei tá bom para ele parar de ficar me enchendo. Então eu estou falando, não posso, não tenho, não vou, não consigo. Pronto, acabou. Do que você não fala em si, para ele parar de ficar me chamando. Aí, pelo menos, até o dia que vai acontecer que eu não vou, aí ele vai me deixar quieto. Mas sabe, tem pessoa que não consegue falar não. Tem pessoa que tem dificuldade de falar não. Tu pega, ele roda para lá. Mas se eu falo não, às vezes ele vai ficar chateado. Então, aí prefere fazer vibrar de uma forma que a tua palavra cai em descrédito. Então, a melhor forma que tem é falar a verdade, seja ela que você goste ou que você não goste, mas não deixe de ser ético, de ser uma pessoa correta e íntegra na sua palavra. E quando é uma pessoa que é amigo, que você vê que ele é enrolão, que pede um objeto a você, você tem. Como é que você vai agir com ele? E sendo que ele é enrolão, ele não vai te devolver. Você fala com ele que você não pode emprestar. Bom, eu tenho, mas não vou emprestar, irmão, não posso emprestar. Por quê? Porque são minhas ferramentas de uso pessoais e eu determinei que eu não devo emprestar. Pronto, você não tem que entrar em detalhes da sua vida. Irmão, olha só, tu é muito meu amigo. Porque uma coisa eu vou falar, gente. Acabou a amizade. Oi? Acabou a amizade. Se ele é teu amigo, ele vai continuar sendo teu amigo. Porque olha só, você sabe quem é a pessoa que tem mau hábito? É a pessoa que não tem amigo. Porque o cara que é amigo do irmão, procura um médico. Mas por quê? Você tem um hábito muito forte, evita, você sempre está fazendo oração pelas pessoas da igreja, e eu já senti que você tem um hábito forte. Procura ver, pode ser estômago, pode ser garganta. Procura um tratamento, porque quem tem não sente. Mas às vezes alguém vai falar para ele,
custa nada. Então, irmão, toma um chupa house. Aí, chupa um house, vai fazer uma coisa. Mas não dá. A gente precisa ser sincero. Ah, não, como é que não? Tá ótimo. Não, nem pergunta. Aí, como é que tá? Tá bonito? Pô, tá não. Mas fazer isso é verdadeiro. Mas tu vai no cara, meu amigo. Se ele for teu amigo, não fica chateado, não. Agora, se ele não fosse o papel do seu colega, ele pode ficar. Porque você não é obrigado a prestar. Porque tem gente que ele é ótimo para você viajar com ele. Você vai viajar com o cara pensa, viaja, passeia, para de vestir. Tem pessoa que é chato, não viaja com ele. Por que ele é chato, irmão? Porque vai chegar lá 6 horas, ele quer dormir. Aí, poxa, viajamos junto. Pô, vamos agora. Não, vou não. Ah, não vou não. Esse cara não presta para viajar. Mas ele não quer dizer que ele não pode ser seu amigo. Então, o que eu vou fazer? Tem cara que é ótimo para viajar com ele, passeia. Bora, vamos para um lugar bom. Pega o carro, vai, roda para um lugar, chega na cidade, você conhece, roda. Tem pessoa que é horrível. Mas tem pessoa que vai fazer negócio com ele, não faça. Ele vai te enrolar para pagar. E esse mês deu ruim, mês que vem não sei o quê. Então, não faça. Por quê? Para todo mundo perder a amizade. Então, tem amigo para tudo quanto é coisa. Tem amigo que você pode confidenciar as coisas com ele. Tem amigo que não dá. Vai falar com ele, vai falar para o outro, vai falar para o outro, então não dá. Então a gente precisa filtrar as pessoas que a gente não fazendo. Eu viajei daqui para o Espírito Santo com o irmão, fomos 3 carros. Meu irmão, o cara não parava, a gente tivemos que entrar na frente dele, cortar ele para falar com ele. Irmão, a gente quer parar no lugar, deixa ele manda. Ah, não, porque a gente para no. Toda vez que a gente para no. Pô, as crianças querem comprar isso, querem comprar aquilo. Não, as crianças estavam bichando na garrafa PET e jogando na janela. Para não parar nos postos, porque toda vez que para, quer comprar isso, quer comprar aquilo. Eu falei, não, nós vamos chegar lá. Aí não. Então, tem pessoas que não dá para viajar com eles. Então, a gente precisa saber falar não. Então, não vou viajar? Não, vou mais não. Aí quando você for viajar com outra pessoa, pô, não quis viajar comigo, mas eu vi que ele viajou com outro irmão. Não deu. Viajei com o irmão do convidou, mas não dá, deixa ele de lado. Então, mesma coisa, se alguém te pedir, fala a verdade, não vai mentir. Fala assim, eu não tenho. Aí o cara sabe que você tem a ferramenta. Mas você fala, por que você não vai me prestar, não? Porque você enrolou e não vai me devolver. Tem que ser falar então assim. Geralmente o cara sabe que é cético. Não vai jogar na cara dele. Não é novidade para ele, não. Então vamos lá. Nós estamos aí, vamos voltar aqui. A exegese do texto de Tito, capítulo 1, 5, 9. A exegese detalhada. Por essa causa te deixei em Creta. É o versículo 5. Paulo delega a autoridade a Tito para organizar a igreja, estabelecer presbítero em cada cidade, indica a função de supervisão local, requisitos éticos, versículo 6, 9. Aqui nós vamos encontrar irrepreensível. Ninguém pode apontar falhas graves de caráter, marido de uma só mulher, fidelidade conjugal, filhos crentes que não são acusados de dissolução, liderança doméstica sólida, não arrogantes, não irascíveis, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, equilíbrio emocional e domínio próprio, hospitaleiro, amigo do bem, justo, santo e temperante, atitude ética que inspiram confiança, retendo firme e fiel a palavra, fidelidade doutrinária com parte da ética. Aqui nós vimos a exegese detalhada do que precisa ser um presbítero da igreja, dentro de uma ética. Como foi lido aqui que a palavra ética, ela vem do grego, que o modo de ser do caráter moral. Na teologia bíblica, a ética é a manifestação do caráter de Deus na vida humana. Então, pega só aqui, ó, na definição conceitual, a palavra ética vem do grego, éticos, que significa modo de ser, caráter e moral, como nós falamos antes. Na teologia bíblica, ética é a manifestação do caráter de Deus na vida humana. No contexto cristão, agora trazendo para o contexto cristão, a ética não é apenas um código de
mas de resposta prática de fé, da forma como santificação que torna visível a relação humana. 1 Pedro 1,16 que diz: seja santo como eu sou santo. Então, a ética da Assembleia de Deus, a sua origem em 1911, a Assembleia de Deus no Brasil, enfatiza a santidade de vida, irrepreensibilidade moral, como evidência do chamado ministerial. O presbítero, portanto, é um modelo de conduta e disciplina espiritual. A sua vida é a primeira mensagem que prega. Então, a Assembleia de Deus, desde 1911, ela tem adotado como ética uma das coisas como a santidade de vida e ter o quê? O presbítero tem que ser irrepreensibilidade moral, ou seja, dentro da sua função, ele tem que ser irrepreensível na sua moral, na sua ética. Então, nós precisamos ser o quê? Pessoa irrepreensível na moral. E a Assembleia de Deus, ela sempre pregou isso. E a sua vida, olha o que ele narra aqui, a sua vida é a primeira mensagem que prega. Então, se a minha vida é a primeira mensagem que eu prego, e agora eu trago para cada um refletir, o que a tua vida tem pregado? Porque pregar não é pegar um microfone e começar a falar. Pregar, aqui, a tua vida, a forma que você vive, você está pregando o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho sem falar uma palavra. Se eu não me engano, é Charles Spurgeon ou o Sr. John Wesley, eles falam que pregue todo dia, se preciso for, fale. Olha, mas como é que é pregar se preciso for, fale? Ele está falando que você prega com a sua conduta, com a sua ética, com a sua moral. Porque você prega de um jeito ou de outro. Ou você prega a imoralidade, ou você prega a moralidade. Ou você prega o ser não ético, ou você torna ético. Assim, aí alguém fala assim, quem está andando ali, por que Elias, quando estava andando, foi reconhecido como um homem de Deus? Será que hoje será que só naquela época que tinha pessoas que observavam os homens de Deus andando? Hoje não tem ninguém que observa? Hoje tem mais. Ah, tem mais. E agora para e pensa. O que estão falando de mim quando eu vou ao supermercado? Quando eu vou na rua? Quando eu vou... Falo de mim, tá? O que será que estão falando de mim? O que eu tenho pregado com a minha conduta, com a minha fala, com o meu olhar, com o que eu tenho ouvido? O meu vizinho, o que ele tem ouvido? Então, na minha casa, conforme... Será o que eu estou pregando quando eu trato a minha esposa? Será que tem alguém observando? Será que alguém não observa? E quando é ataque moral contra aquela pessoa? O ataque moral contra aquele cristão, contra aquele pastor, contra aquele obreiro, ataque contra ele, para destruir ele. Deve ter isso aí. Então, Isso é muito bico, né? No caso, Existe isso aí, ataque moral. então, Ele destruiu o cara, então você era para fazer calúnia. vamos lá. Aqui no caso, o presbítero, quando a gente falamos sobre a moralidade, ele tem que ser irrepreensível na sua moral. Nenhum de nós que estamos aqui estamos imunes a alguém levantar uma calúnia, de alguém levantar uma fala sobre a respeito de qualquer um. Qualquer um está sujeito. Agora, uma coisa eu vou falar. A nossa vida, a nossa conduta ética é uma das nossas maiores defesas. Tá? Alguém pode levantar e falar alguma coisa aqui do pastor Djalma. E eu falo, poxa, tem certeza? Agora, imagina, por exemplo, aí alguém fala alguma coisa do pastor Djalma, bem que eu desconfiava. Por que eu desconfiava? Porque o pastor Djalma, ele pregava entre as linhas
está sendo ocupado, ele tem direito à sua defesa. Tá? Mas acontece sim de pessoas serem caluniadas, se alguém levantar uma calúnia, uma difamação, isso tudo pode acontecer. Mas ninguém aqui vai ser punido por uma calúnia levantada sem prova. Se eu falei algo do senhor, eu preciso provar o que eu estou falando do senhor. Não é simplesmente eu falar, o senhor é isso, o senhor fez isso. Prova. Eu tenho um vídeo, eu tenho um áudio, ou eu tenho 2 testemunhas idôneas que não tem nada a ver comigo, que não é meu fechamento, que testemunharam o ato que o senhor fez. Aí eu estou trazendo aquelas 2 testemunhas. Por isso que alguns casos, se eu não me engano, eles não aceitam nem testemunha ser parente, né? A gente precisa fazer para ter uma credibilidade. Oi? Então, assim, realmente alguns juízes perguntam, tu tem alguma afinidade com a pessoa? Não tem algum interesse que prejudicar o algo? Não tem. Então, é isso, tá? Agora, voltando para aqui para o contexto, que a conduta de vida, que é a nossa mensagem que nós pregamos sem falar, que nós devemos estar analisando o que nós estamos pregando. Porque talvez alguém que pregue muito bem, eu pego ali um texto, faço exegese do texto, ou dou uma olhada no texto, gravo ele na minha cabeça, ensaio na frente do espelho, gravo eu falando, depois eu boto lá para me ouvir eu falando, opa, falei isso aqui, vou me policiar, vou tirar isso da minha mensagem, vou colocar isso, vou botar mais ênfase, quando eu estiver falando essa palavra, eu vou destacar mais essas palavras. Eu posso treinar, eu posso melhorar minha performance no altar da igreja, posso. Mas o grande problema quando eu falo de ser ética é quando eu não estou no altar. O que eu estou pregando? Porque não adianta eu chegar aqui na igreja, botar roupa de crente, porque tem roupa de crente, não tem? Terno, gravata, manga comprida, pá, gravata, sapato social, roupa de crente, vim para a igreja, pum, estou lá em cima. Mas uma boa parte do rebanho fala, poxa, se ele fosse sair no trabalho dele, que trabalha comigo, se ele fosse sair na casa dele, com a família dele, ele seria uma bênção. Pena que a família dele não mora aqui, pena que ele não trabalha na igreja, ele trabalha em cima do altar da igreja. Por isso que nós precisamos ser éticos. Nós precisamos ter o que? A moral. Porque nós sermos éticos, nós representamos Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Agora, como nós lemos lá, nós devemos andar como ele andou. Não tem como eu falar que sigo ele e não ando conforme ele. Não tem como eu falar que estou com Cristo e não pareço com ele. Agora, com que nós estamos se tornando parecidos? É com Cristo? Então nós estamos caminhando no caminho certo. Porque tem muita coisa, mas eu sou assim. Você já escutou alguém falando que eu sou assim? Esse é meu jeito? Eu sou assim, esse é meu jeito. Então eu preciso ser. Nessa parte, Então, o que eu preciso ser, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu faço assim, Entenda-se bem, se tratando de rebanho, se tratando de ovelha, você não tem que fazer conforme você quer. Você tem que fazer conforme Cristo faria. Agora, eu tenho dúvida como é que faz. Se fosse Jesus, nesse caso aqui, eu tenho dúvida. Para mim não fazer conforme eu quero fazer, como é que Jesus faria? O Espírito Santo me revela, me ajuda, como é que eu vou tomar essa decisão, como é que eu vou aconselhar nisso, porque as ovelhas não são minhas. É dele. Como é que o dono da ovelha trataria essa ovelha que precisa agora de uma correção, que precisa de uma palavra, de uma orientação? Eu preciso representar Cristo. Como é que ele falaria? Não, eu faço assim, eu faço assim. Mas a ovelha não é tua. Então, nós precisamos agir com ética, com respeito, com responsabilidade. Sim, Alberto? não, por favor, porque tem muita gente que seria não irracível. E a segunda pergunta é: em qual circunstância o presbítero não deve ser cobiçoso? Ele não deve ser cobiçoso? Então, eu vou te responder em qual que você acha que ele deveria ser cobiçoso. Eu vou fazer igual Jesus, responder com uma pergunta. O que você entende? Qual que ele deveria ser cobiçoso? Aí eu vou te definir, por exemplo. Eu vou tentar te entender. Vou citar um exemplo.
eu sou presbítero da Casa do Senhor, aí chega o pastor Djalma, eu falo o pastor Djalma, acho muito bonito, entendeu? E eu, na minha concepção, eu vou lutar, vou fazer, para que um dia eu possa ter um carro bonito igual dele. Isso é cobiceiro. Eu cheguei e cobicei eu não cobicei o que era dele, eu cobicei que um dia eu vou ter um igual. Entendeu? Aí por isso eu te perguntei, em que área não seria o não cobiçoso? Então, nesse contexto que você está falando, vamos lá. Eu tô falando, não vou falar que isso é uma cobiça. O que acontece? O que seria uma cobiça? Por exemplo, vamos lá. Espera aí, vamos lá. Deixa eu tentar chegar. O que seria uma cobiça? Vamos lá. Vamos se tratar de. Sou solteiro. Valeu? Solteiro. O pastor Pedro tem uma esposa linda. Certo? Me permita. Linda. Eu quero para mim uma esposa linda também. Mas eu não quero a esposa do presbítero Pedro. Eu não quero uma moça feia. Eu não quero uma mulher para mim feia. Eu quero uma bonita. Lindona. Igual a do Pedro. Mas não a do Pedro. Porque se eu quiser a do Pedro, eu estou cobiçando. Porque é dele. Tem dono. Entendeu? Agora, eu quero uma solteira que o Senhor vai preparar para mim. Então, da mesma forma, o carro. O carro não tem problema nenhum. A agência tem um montão. Que nunca teve dono. Está lá para vender. Agora, aí tem também uma cobiça. A inveja. O que seria inveja? O cara comprou, eu olhei, vou vender o meu, vou comprar o meu dele. Aí a pessoa você tem inveja. Então, está dentro do ministério, o que acontece? Vamos lá. Isso é uma ética que você colocou. Tem pessoas dentro da igreja que têm um talento fantástico. Tá? E nós não podemos, assim, tem pessoa que realmente traz uma palavra fantástica, um excelente pregador, tem pessoa que dirige um culto, o outro tem um ensino. E o que eu não posso deixar é que essa cobiça ou essa inveja venha querer fazer o quê? Não vou dar oportunidade, mas ele. Eu sou dirigente de uma congregação. Tá? Sou dirigente de uma congregação agora. O irmão Levi Rangel prega, meu irmão, quando ele prega, o fogo cai, a igreja recebe, tem conversão de alma. Só que eu sou dirigente da igreja, eu sou o presbítero que dirige a igreja. Não vou dar ele não, porque quando eu estou cortando esse cara, a igreja, o fogo cai na mão dele, na minha não cai. Então, eu vou começar a apagar ele, vou começar a segurar ele, vou começar a boicotar esse cara. Por quê? Aí eu já estou começando a ter inveja desse cara. Assim, eu estou querendo, isso está me matando. Então, o que nós precisamos ter? Nós não precisamos ter essa inveja ministerial de ninguém, não precisamos cobiçar dom de ninguém, porque quem dá é Deus. Se deu a ele, amém, abençoa ele, vamos ajudar o ministério dele a subir, para esse cara ser uma potência cada dia mais na mão de Deus. E Deus me deu o quê? Deus me deu o dom de cantar, então eu vou cantar. Mas só que tem pessoas que têm inveja. Realmente, tem pessoas que têm essa inveja ministerial da vida dos outros. Tem pessoa que não foi chamada para uma coisa, e foi chamada para outra. Mas às vezes ele quer o que o outro tem, não o que ele tem. Então, essa é uma das definições que nós estamos falando aqui sobre essa cobiça, né? Nesse caso aí, cobiça para você seria um negócio assim, por exemplo, vamos citar um exemplo do o Alan está dando aula. O Alan dá uma aula muito boa, entendeu? Aí o meu irmão saiu daqui, vamos dizer, aí sai conversando com o outro, assim, rapaz, o Alan dá uma aula tão boa, um dia eu quero dar uma aula boa igual a ele. Quer dizer, eu acho que uma cobiça que é bom, entendeu? Que vai me levar. Não, mas isso aí, o que acontece? Mas isso aí nós não vamos encarar como uma cobiça. Por quê? Nós devemos, o que acontece? Nós devemos nos espelhar nos outros. Por exemplo, o presbítero Davi canta muito bem. Poxa, eu queria cantar igual ele. Não tem mal nenhum a gente querer almejar. Por exemplo, raciocina tu comigo. Tu é diácono. Também é diácono. Você querer ser presbítero
Você está cobiçando? Não. Mas ele falou o quê? Desejo. Desejaste o quê? Deseja o quê? Uma Boa boa obra. Entendeu? Desejar coisas. Agora, se você quiser desejar o presbitério dele, aí já está ruim, né? Porque aí você não está desejando o presbitério. Você está desejando o presbitério dele, entendeu? Então, assim, são parecidos. Fala. Eu falo sobre como dirigir a igreja. Irmão, e definitivamente irracível. Tem aquele que deseja também, mas não trilha o caminho. Porque racismo está por causa da tradução. Fica aí, de ver. Seria uma pessoa que preconceito de outra, talvez. Não, depois eu vou te falar. Quando acabar, eu te passo aqui. Na verdade, você fez passando na lição passada. Eu descrevi o que é as características de cada uma dessas aqui. Aí eu te passo aqui quando acabar, eu te passo aqui. Eu só falo da minha, só para eu poder avançar, senão eu não vou conseguir terminar aqui. Eu estou na segunda, 8 ainda. Por isso que eu estou correndo. Estava falando sobre cobiça, né? Eu dirigi igrejas, eu tenho um conceito de cobiça de... Às vezes você acaba, quer trocar um departamento, você quer fazer algumas mudanças na igreja, e geralmente você conversa com algumas pessoas. E tem pessoas que você conversa com elas, quando você fala de fulano, eu vejo fulano dessa maneira. Você coloca qualidade naquela pessoa para um certo cargo. E aquela pessoa, a outra pessoa que está conversando com ela denigra a pessoa, aquele fulano. E geralmente ela sempre se coloca que ela faz melhor do que aquela pessoa. Isso é cobiça. Para mim, na minha visão, isso é cobiça. Ela não aceita que as colocações ela não vê na outra pessoa nenhuma qualidade de assumir. Mas ela se acha muito mais qualificada daquela que a pessoa, muitas das vezes que está no cargo, ela se acha muito mais qualificada para exercer aquela função. Isso, para mim, é cobiça. Quando você tenta, através não das suas qualidades, mas através de denegrir o outro, achar a qualidade. Mas também é um conjunto de coisas, né? Quando você vai ver, você vai ver que é um conjunto de coisas que aquela pessoa precisa ser orientada a mudar. Deixa eu só adiantar aqui. Vamos lá, exegese de Tito, capítulo 1, versículo 9, do patrão ético do presbítero. O contexto histórico, vamos só para dar uma passada histórica, por que eles começaram a levantar presbíteros. A Epístola de Tito é uma carta pastoral escrita por Paulo, instruindo o seu cooperador na organização da igreja, em Creta. Uma sociedade caracterizada pela corrupção moral. O que estava acontecendo em Creta? O que estava acontecendo lá? A imoralidade muito grande. Está em Tito, capítulo 1, 12. E a nomeação do presbítero visava o quê? Garantir a íntegra, capaz de combater a heresia e os escândalos. O que vinha acontecendo? A igreja já estava lá, né? Mas se reunindo em casa, se reunindo em locais, então só que ela ainda não tinha uma estrutura. Por ela não ter essa estrutura, Paulo ele fala o quê? Ele instrui Tito através dessa carta pastoral para ele levantar lá presbíteros capazes de combater a heresia e os escândalos. Porque ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E da cidade em cidade estabelecendo os presbíteros. Então, os presbíteros eles estavam lá para quê? Combater as heresias e os escândalos que vinham acontecendo naquele lugar. Então, esse é o motivo que ele orienta ele estar lá. A análise exegética dos versículos, né,
põe ordem aqui, indica que restauração que está em desordem. É a ética começando com a ordem interior e organizacional. Sem acusação válida. Presbítero Levi? Agora responde aquela sua pergunta quando alguém faz alguma acusação que é infundada. Então, ou seja, não poderiam levar acusações, sem acusações válidas. O presbítero deve ser moralmente íntegro. Ou seja, não dá para ter presbítero que tinha a sua moral baixa, a sua moral caída. Então, ele tinha que ter a sua moralidade íntegra. Não poderia ter sobre o presbítero nenhuma acusação. Não poderia ter sobre o presbítero nenhuma coisa válida sobre a sua integridade. Fidelidade conjugal, pureza sexual, domínio sobre os impulsos. Aqui está falando sobre o marido de uma só mulher. Filhos crentes, aqui ele estava falando de liderança doméstica com reflexo na autoridade espiritual. Não arrogante, o presbítero que deve ser servo, não dominador. Agora responde a Alberto. Não irascíveis, isso você estava perguntando? Controle das emoções. Ética é também autogoverno. Então, aqui está respondendo a tua pergunta que você fez quando está falando de ser irascível, ou seja, o presbítero ele também tem que ter o autogoverno. O que seria esse autogoverno? Tem pessoas que ele não consegue controlar as suas emoções. Então, para mim, ser um presbítero da igreja, no contexto que Paulo ele vem pedindo que ele seja, vai arrumar essas pessoas aí. Então, se eu fosse fazendo aqui um chamamento, vai ficar só aqui quem tem moralmente íntegro, domínio sobre os seus impulsos, servo dominador, estou falando que autogoverne-se. Essa ética também está falando sobre o autogoverno. Então, aí vai falar, poxa, mas eu não consigo me controlar. Como é que eu vou tratar de pessoas que estão doentes, que elas sim, as ovelhas sim, tem algumas que têm, que elas não auto se controlam, Talvez aqui eu estou falando para algum presbítero, para algum diácono, pastor, que talvez já teve uma afronta de uma forma tão arrogante, tão violenta, que se nós estivéssemos falando que de homem para homem, já tinha avançado isso tudo. Por que eu falo de homem para homem? Porque pode ser de um homem para um pastor. Mas por que de homem para um pastor? Ou de homem para um presbítero? Porque de homem para homem tu vai sentar a mão na lata dele. Mas de um homem para um presbítero, tu vai falar, tu vai ouvir, tu vai segurar. Porque você... Essa é onde Cristo falou que você tem que dar outra parte. Aí você, por quê? Atrás de você tem quem? Atrás de você tem um rebanho. Aí agora, vontade. Não, vontade é outra coisa. Por que eu falo vontade é outra coisa? Porque é autocontrole. Porque vontade vai dar. Vontade vai dar. Talvez dar um tapa, devolver um tapa, ou avançar no pescoço do cara e apertar ele. Porque tem pessoa que vai dar o limite. Ele acha que pastor, presbítero, ele tem que ouvir o que ele tem para falar. Seja o que ele te ofenda, ou que ele te amasse, ou que ele vai negligir a imagem da sua família, ele vai jogar. Se você não tiver a estrutura, tu vai devolver. Vai bater, vai voltar. Então, por isso que ele fala que tem um autocontrole. Só uma pergunta. As qualificações do pastor e as qualificações do presbítero são as mesmas qualificações que Tito, lá no primeiro capítulo, do versículo 6 ao versículo 9, vem falando sobre as qualificações do pastor e são as mesmas qualificações que tem na nossa apostila sobre o presbítero. Mas, na verdade, os presbíteros, eles são, na verdade, eram os pastores que supervisionavam a igreja. Então, assim, tanto que hoje, por exemplo, vamos lá, só
São duas questões. Há sim a ordenância do pastor, mas vamos supor que hoje, o que um presbítero pode fazer que um pastor não pode fazer? O pastor Djalma está aqui representando aqui. O que o pastor pode fazer? O senhor, como pastor, vai lá, eu sou pastor, eu posso fazer, você presbítero, você não pode. Tem alguma coisa que recita? Aí você vai falar, mas eu posso batizar. Presbítero pode batizar? Pode celebrar ceia. Presbítero pode celebrar ceia? Pastor dirige congregação. Pode dirigir congregação? Pode. Acho que a única coisa é o pastor pode ordenar uma outra pessoa, e acho que o presbítero não. Não, o pastor só pode ordenar outro pastor se ele for pastor presidente da igreja. Aí já é o pastor presidente da igreja. Aí que assim, aí já é o pastor, mas é o pastor presidente. E assim vai. Não dá muito, assim, tem a ordenança que o presbítero ele faz essa função, só que ele é um cara local, ele é um cara da igreja, né? E... Oi? Só tem uma coisa que a gente vê pela Bíblia que não é função do pastor. Que é ungir? Você vai falar que é ungir. Se tiver alguém doente, chame quem? Agora, se não tiver nenhum presbítero, aí sim. Assim, nós não vamos entrar para dentro desse estudo teológico, nós vamos fugir um pouco da nossa ética. Apesar que a gente entende que existe uma hierarquia, que assim, normalmente um pastor ele já foi presbítero, e uma vez ele foi presbítero, ele não deixou de ser presbítero, porque quem já foi auxiliar, já foi diácono, não vai deixar de servir nunca, e quem já foi presbítero, o pastor que está aqui, ele continua sendo aqui. Então ele tem essa autoridade de ungir. Eu nunca vi falar assim, o pastor não pode ungir, né? Mas a gente, biblicamente, eu sei que a gente vai encontrar isso ali. Mas não vamos entrar para dentro disso, nós vamos fugir um pouco da nossa ética vital que nós estamos tentando lidar. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha aqui, só para poder tirar uma dúvida. No caso, assim, numa congregação, tem um presbítero, né? O presbítero é o pastor local. Na volta do presbítero, ele, por um motivo, ele delegou, passou uma responsabilidade para um obreiro, dirigir o trabalho naquele dia. Alguém pediu uma unção. A gente pode ungir ou não? E a pessoa vai embora sem ungir. Vai embora sem ungir. Certo? Você pode orar só. Você vai orar? É porque, apesar, né? A autoridade foi delegada. Não, mas olha só, ele deu autoridade para você estar dirigindo o culto, dirigir as oportunidades, pregar, mas a autoridade que é dada ao presbítero, por exemplo, não adianta o pastor falar assim, ó, a partir de hoje você vai ser presbítero. Não é assim. Ele sabe que, além de ter uma preparação, você também tu é separado e você é consagrado ao presbitério. Então, quando é que você tem essa autoridade diante de Deus? Quando você é consagrado. Não é no momento que você, por exemplo, hoje teve uma reunião de obreiro e fui separado ao cargo de presbitério. Você é consagrado. Então, eu já posso sair dali ungindo? Não. Por que eu não posso? Ah, não aprovaram, o pastor não me separou? Sim ou não? Sim. Mas eu ainda não tomei posse. Como eu tomo posse? No dia que eu ajoelhei, o pastor foi lá, me ungiu, me consagrou ao presbitério. Aí quando eu levanto com autoridade diante de Deus para poder fazer isso. Mas enquanto não. Então, assim, apesar de eu já ter visto em algumas situações coisas parecidas, tem denominações que nós não vamos entrar aqui, nós estamos gravando, que todo mundo unge. Eu já vi várias coisas, mas assim, por isso que eu estou falando aqui, uma ética do presbítero dentro da Assembleia de Deus. Existem denominações, eles dão óleo para todo